Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vitamina Geek. Uhul! Hoje Voltamos. voltamos. Hoje nós estamos aqui com os nossos dentinhos pra fora, Só você. nossos olhos Meu amarelos. pai. Só você. Luan parece um vampiro aí, ó. Vampiro brasileiro. Ai, Estiloso. Vampiro estiloso que usa bonezinho. Minha roupa preta. Eu tô aqui, ó, loiro igual quem? Lestat. Faltou cabelo aí, né? coitado. Mirou no Lestat, acertou o Belo. Gente, nós estamos aqui hoje para... Uma amiga nossa chamou ele de Cláudia Leite. Nossa. É a loira do Tchan. Melhor o Belo. Prefiro o Belo. Ai. Gente, nós estamos aqui hoje para falarmos sobre... Ai, eu tenho também. Calma aí. Deixa eu achar. Deixa eu ver se eu acho rápido. Não é meu, não. É do Henrique. Mas acho que eu não vou achar rápido, não. Não, não vou achar. Anne Rice. Ele tem o box todo dessa mulher aí. É muito legal. Gente, nós vamos falar hoje sobre Entrevista com o Vampiro, a série, que é inspirada no livro de mesmo nome da Anne Rice. O livro faz parte de uma coleção, uma saga de vários livros, as crônicas vampirescas da Anne Rice. E a série, ela vai abordar ali os acontecimentos do primeiro livro. Tanto a primeira e a segunda temporada vai acompanhar os acontecimentos do primeiro livro. Então a gente vai falar hoje tudo sobre a primeira temporada, a segunda, o que vai ter na terceira, o que vem aí. E vamos falar sobre o filme, muitas coisas. Vamos falar um pouco do primeiro filme. O primeiro filme eu só tenho memória afetiva. Eu tenho um pouco. Eu Eu reassisti. Eu não reassisti, reassisti. recente. Não, eu só li o livro por causa do... A gente estava no Clube do Livro, então a gente leu o livro, Entrevista com o Vampiro no Clube do Livro. Não tinha lido ainda também, e aí depois assisti a série. Mas vamos falar Eu do lembro primeiro... o que eu lembro do primeiro filme. Na verdade, eu lembrava do primeiro filme, que é uma coisa que marcou muito na minha memória afetiva, né? Eu lembro muito da cena da menininha cortando o cabelo, e aí o cabelo crescendo de novo da maneira que ela que era, né? Quando vampira. Cortando o cabelo? Ela corta o cabelo. A Ela, Cláudia. tipo, a Cláudia. Ela quer ser Quando, no filme. grande, ter outra É, aparência. porque a menina é menor, não tem 14 anos, ela tem uns 7, 8 anos, né? E aí ela quer crescer e não consegue, porque ter sido transformada quando criança. Então eu lembro dela cortando o cabelo, só que o cabelo, quando ela corta, logo volta a ser como era. Então ela não consegue nem mesmo mudar o cabelo e é sempre cacheado. Então ela nunca vai mudar a aparência. Já Que tristeza. na série é um pouquinho mais. Ela consegue mudar o cabelo, consegue mudar a aparência um pouquinho, e tem 14 anos, parece ser um pouquinho mais velha, diferente do filme, né, nesse sentido. Então a cena dela cortando o cabelo, dela gritando que não consegue crescer, ficou muito marcado pra mim, assim. Bom, o primeiro filme, ele é estrelado pelo Tom Cruise e o Brad Pitt. Então o Tom Cruise faz o Lestat e o Brad Pitt faz o Louis. E a Cláudia é quem? A Mary Jane, a Kristen Dunst. A Mary Nossa. Jane. Rodrigo fala com uma empolgação tão grande que ele tá. Nossa. A gente finge surpresa. Nossa, eu não percebi, cara. Nossa. Como ela era criança, pequenininha. Chocada. Olha. Gente, o Tom Cruise eu não reconheci, juro pra vocês. Não, eu tô muito parecido com ele, com esse cabelo. Eu achei até... Ai, Rony, para. Ó, até o rostinho quadradinho dele, olha lá, ó. Dá uma segurada, vai, segura firme, forte. Olha aí a Cláudia aí, ó. Olha aí, ó. A Claudinha. Do filme. Viu? Ela corta esse cabelo, mas o cabelo volta a ser como era. A menina, ela interpretou muito bem. Eu acho que a cena dela revoltada foi muito forte. Eu acho que ela sempre foi uma boa atriz, né? Então ficou legal. Então, o filme Gente, ficou mas marcado na memória. O Tom Cruise é reconhecível, juro. Não reconheci que era ele. É, uns bichinhos. Muito diferente. Bom, gente, e uma coisa interessante também é que a Anne Rice escreveu esse livro lá na década de 60, né? E o livro ganhou adaptação em 94. E a série,
por ser uma série, então ela vai abordar muito mais, eu acho que a série é um pouco mais fiel em algumas coisas e aborda mais detalhes, desenvolve melhor algumas coisas que no filme, como é muito rápido, né, um tempo curto, talvez não consegue desenvolver tanto. Mas tanto os personagens do filme quanto os personagens da série, eu gostei da caracterização de ambos. Acho que os dois são legais. Eu, por ter assistido a série mais recente, então eu acho que eu sou mais apegado à série do que ao filme, que eu não reassisti. Só tenho memória afetiva. Eu posso dizer, eu reassisti antes da gente terminar o livro do clube, e eu gosto muito mais da série do que do filme. Por quê? Não só em questão do visual ou dos atores, porque tanto o Tom Cruise e o Brad Pitt foram muito bem ali no papel deles também, só que a série traz muito mais detalhes, igual o livro. E o filme é muito rápido tudo que acontece, principalmente pela época. Lá nos anos 90 eles não faziam filme igual hoje, 2 e meia, né? Então era tudo assim muito rápido. Você consegue entender os fatos e tal, mas ainda assim a série traz muito mais informação. Então eu acho mais legal. Eu E acho que eu também por ter gosto do mais filme tempo. eu acho que eu gosto do filme por ter essa memória afetiva. Gostei muito do filme e é Eu um dos filmes também. de vampiros que eu mais gosto, né? Uhum. Então eu acho que eu posso dizer que é um dos meus preferidos. Então eu prefiro ainda o filme por esse ser um clássico, mas a série realmente tem mais detalhes, tem mais coisas para contar, né? Tem 2 temporadas e as 2 temporadas ainda assim não conta o que vai acontecer, a gente não tem ideia de que vai acontecer para frente, porque até a segunda temporada só conta até o final do filme, se eu não me engano, né? Do Então livro. Do livro. do filme também, do filme eu acho que só até a É. parte ali, né? Mais ou menos. Então tem muita coisa para acontecer que a gente não sabe e isso me intriga. Então, eu acho que a série tem essa vibe mais de focar mais nos personagens. Assim, o filme não, é tudo muito rápido. Você não se apega tanto quanto você se apegaria na série. Sim, e eu acho que a série, ela, por ter mais tempo para desenvolver os personagens, eu acho que você se apega mais e sente mais algumas perdas na série. Então, Exato. então acho que no meu caso, eu tô mais apegado com a série também por ser o que eu assisti recentemente. É, É, uma outra coisa legal é que a Anne Rice, ela é a precursora dos vampiros como nós conhecemos hoje. Por quê? Antes, até então, os vampiros eles eram mais conhecidos naquela época de Drácula, Nosferatu, aquelas criaturas sanguinárias, sem emoção, só queria, Feias. só queria matar e destruir, não sei o que, feias, assim, horrendas e tal. Uhum. E aí a Anne Rice trouxe esse outro lado para os vampiros, que é esse lado que eles mais humanos, que eles têm mais sentimentos, que eles se apegam mais às pessoas, essas relações, ela trabalhou mais. Então a gente até já falou em algumas vezes, que a gente já gravou esse episódio algumas vezes, que a Anne Rice Não aguento correu mais. para que a Stephenie Meyer depois pudesse andar, porque a Stephenie Meyer se inspirou muito na Anne Rice também, dá para ver claramente traços de inspiração nos vampiros que ela construiu em Crepúsculo. Lógico que são Uhum. obras diferentes, né? São obras bem diferentes, mas tem essas É inspirações. inspiração, não é cópia, é só não, inspirado. não. Eu Essa entendo. inspiração de trabalhar a relação dos personagens, vampiros com sentimentos, que se envolvem mais, tal. Tem essas inspirações na obra da Anne Rice, que é um clássico, uma obra que inspira várias pessoas, né? Também a obra da Anne Rice, ela não é abertamente, ela não aborda ali abertamente o romance homossexual do Louis e do Lestat. Lestat. Fica meio nas entrelinhas ali. Talvez por causa da época que o livro foi escrito, mas a O autora ela filme sempre falou que também. ela sempre. Sim. Uhum. E a, Eu e acho a que autora. eu acho que eu acho que é muito mais a questão do, como fala, do romantismo que tem, tipo, os vampiros, eles têm essa áurea romântica, não é nem essa questão de, ai, você é ou você não é, né, na questão de homossexualidade, mas é muito nessa questão da romantização que eles têm deles, desse sofrimento, essa angústia que passa, assim, essa coisa mais romântica. Eu acho que a intenção dela foi muito mais isso. Até porque os vampiros eles são muito sedutores, no que ela criou, né? Isso. São muito sedutores e Uhum, eles são meio que, digamos assim, bissexuais. O que aparecer ali, uhum. eles mordem. Exatamente, exatamente. Mas a Anne Rice ela não se importa que tem essas adaptações, até porque ela é muito ativista da causa, ela tem um filho que é da comunidade LGBTQIAPN+, então ela não se importa que as pessoas façam essas comparações e encontrem esses paralelos na obra dela, mas quando ela escreveu, talvez não foi o pensamento dela trabalhar essas questões, mas ela não se importa porque ela sempre é uma ativista da causa. E aí vamos para a história da Uhum. série. Qual que é a história da série sem spoiler?
A gente não contou nada A na história série da nem do livro, série. né? É. O Luan. Qual que é a história? A história da série, gente, é a mesma história do filme. Pronto. E qual que é? A gente não contou? A gente não contou? Bom, gente, Não, mas então. você mostrou o Rotten da série, não? Vamos aqui Não, pra primeira temporada. Tem o Rotten da É. segunda. primeira só a primeira. Vai lá. Primeira temporada de Entrevista com o Vampiro. Muito bueno. 98% de aprovação da crítica e 71% do público. Palmas. Muito bem. Parabéns. Parabéns, Lestat. Arrasou. A primeira temporada, gente, é muito boa, muito boa. Ai, ai. Pois é. A Vai primeira contando a história. temporada, então, a gente vai conhecer o Louis, que é esse do meio. Ele é um homem comum ali na década de 10, que vive tranquilo com a família dele. O pai dele era um fazendeiro, não é fazendeiro, era um agricultor da cana, eu não sei como que fala, a pessoa que vê que tem cana, produção de cana. Caneiro. Mas Caneiro. ele era um caneiro. Pinguço. E aí, só que o pai acabou falecendo, né? E as coisas acabaram não dando muito certo. Por conta disso, o Louis acabou sendo ali um dono de bordel. Na época, os Cafetão. bordéis eram. Cafetão. Exatamente. Na época, os bordéis eram, assim, super populares. Era tranquilo você saber que existiam aqueles lugares ali. Todo mundo sabia que eram casas de prazer, né? Que eles falavam. E o Louis era o. Como é? O Dono. cafetão. Era o cafetão lá das mulheres, que o Rodrigo chama de Cortesã. as cortesãs. Gente, não, eu vou pesquisar o que é cortesã. Mas, enfim. E aí, ele tem uma vida cotidiana super tranquila, né? Tá, calma, volta, senão vamos perder, mostrando o Daniel do nada. E a gente conhece isso. Só que, como o nome da série, do livro, do filme já diz, é Entrevista com o Vampiro. Então a gente também conhece o Daniel, né? E o Daniel é esse senhor, né, que o Rodrigo tá mostrando. No filme, ele é um homem mais jovem, porque o filme se passa ali no período mais que ele é mais jovem também. A segunda temporada de Entrevista com o Vampiro, a gente também vê ele mais jovem, só que na primeira temporada é ele assim, esse personagem, esse ator, né, que é o Daniel já mais velho. Ele tá Porque, refazendo a isso. entrevista, Porque porque ele já fez entrevista antes com o Luiz, só que aí deu alguma coisa isso, ruim, que a gente só vai descobrir na segunda na segunda temporada. temporada, que assim, no filme a gente vê que ele terminou a entrevista e ok, foi embora. Acabou sendo capturado lá por algum outro ser, mas não deu continuidade. Na Foi série, o não. Lestat. O Lestat, eu não posso confirmar porque eu não sei se foi o Lestat mesmo, eu espero que tenha sido. Pode ter sido o Armand, porque na segunda temporada é diferente. Não, Enfim, no filme eu falo. aí sim, eu sei, então, por isso que eu disse, não dá pra confirmar que é o Lestat, porque na série é diferente, entendeu? Quem pega o Daniel não é o Lestat. Enfim, aí, então, o Daniel, ele vai refazer a entrevista, porque deu lá alguns problemas, e ele vai pra casa do Louis, que é uma mansão que ele vive em Dubai, num prédio lá super alto, ele é um milionário das bitcoins, e ele vive super tranquilo lá com vários mordomos, a gente vê vários homens que entram e saem, pessoas que ele vai lá, que vão lá para ser mordida por ele, mas só para ele tomar o sangue, ele não transforma ninguém, e ele vive essa vida tranquila. E ele vai contar E o toda a história objetivo do, novamente. e o objetivo do Daniel é escrever um livro sobre isso. Isso, exatamente. E ele vai contar tudo novamente, como ele contou da primeira vez lá na entrevista. Então, a gente vai conhecer novamente o Lestat, a Cláudia e Piriri Pororó, com muito mais detalhes. Só um comentário. Porque, assim, é uma. Acho que todos os filmes, acho que a maioria, todos os vampiros são ricos. Por que É, todos os vampiros têm que ser ricos? não tem vampiro pobre não, meu Não filho. tem, é Tá tudo Eu não achando o sei. rico. quê? Já Tudo viveram dinheiro. tanto que já descobriu como ser rico. Se eu vivesse também 500 anos, um dia eu ia ser rico. Mas eu não vou falar, porque essa praga é só da segunda temporada. É. Tem um vampiro que não é rico, não, que ele fica só atrás dos outros. Palhaço. Enfim. Conta do Louis, que aí ele assume os negócios do pai e tal. E Já aí? foi, agora é só spoiler, né? Agora você tem que falar a zona de spoiler tudo. É verdade. Gente, então agora a gente vai entrar na zona de spoilers. Se você ainda não assistiu Entrevista com o Vampiro, vai lá no Prime Video. Tem as 2 temporadas lá no Prime, 7 episódios, 7, 8 episódios. É.
Vão lá, é bem curtinha, vai lá assistir, você vai super gostar. Se você já viu ou não liga pra spoiler, só continua aqui com a gente. Muito bem. E aí, o que acontece, gente? Então a gente vai ver toda a vida do Louis novamente. Eu já contei isso umas 5 vezes, mas vou contar de novo. O Louis, né, como eu já contei, ele vivia uma vida cotidiana, ele tinha o irmão dele tinha alguns problemas de saúde mental, né, que na época era um tratamento, assim, bem complicado, né, a pessoa tinha que ficar internada em hospitais, etc, então era bem complicado. E esse irmão era super amigo dele, né, os dois faziam muitas coisas juntos, ele também tem uma outra irmã, essa outra irmã, ela já tá prestes a se casar, tá se preparando, tem lá seu noivo e tal. No meio de tudo isso, a gente conhece o Lestat, que aparentemente é um homem normal com o zóio vermelho, que pra época, tudo normal, tranquilo. Não é um drogado, é só mais um cara. Um olho vermelho em 1910, nossa, de boa. Normal. E é normal, coisa típica. E esse Lestat começa a se aproximar muito do Lu e tenta fazer muita amizade com ele, tenta pegar informações. Por quê? Ele diz que ele quer ser um empresário também ali, sei lá, de algum tipo de ramo, né? Fazer alguma coisa ali para que ele também seja uma pessoa rica e bem-sucedida. O Louis, ele tem também uma namorada, uma cortesã, que ele namora, né? Então ele meio que, tipo, exclui o Lestat da vida dele, mas o Lestat fica sempre atrás dele, não sei o quê. Aí tem uma situação, né, que acontece do irmão do Louis acabar perdendo a vida, né, acabar falecendo. Os dois sobem, ser desvivido, eles sobem no teto da casa, né, no telhado, era uma coisa comum que eles faziam para olhar o pôr do sol, e nesse dia acabou dando errado, o irmão acabou caindo, né, desse telhado e perdeu ali sua vida. Isso foi, tipo, super ruim pro Louis. Né? Se jogou. Ele jogou, foi verdade, verdade. Ele se jogou. Isso me coloca na minha cabeça depois de assistir as 2 temporadas. Eu acho que talvez o Lestat tenha, sei lá, hipnotizado ele para ele se jogar da coisa. Não sei. Mas não. O Louis até pergunta para ele jura que ele não fez nada com o irmão dele, que ele jamais faria isso. Uhum. Também acho que não. Porque ainda eu eles não acredito estavam... no Lestat. Eu também... Gente, Lestat. Ele mente? Mente. Ele é abusivo? É abusivo. Ele é violento? Mas eu acredito nele. Não, mas eu não acredito que tenha sido ele, Luan. Por quê? Porque nesse momento eles ainda não estavam 100% envolvidos. Eu acho que se ele já tivesse ali mais envolvido com o Louis, eu acreditaria também que teria sido ele. Mas nessa fase eles ainda não estavam tão próximos assim. Eu acho que o Lestat, tanto que o Lestat já tinha falado, ó, vamos se transforma no vampiro para viver comigo. E aí ele recusa no começo, né? Sim, e aí depois da morte do irmão que ele vai aceitar. É só uma teoria, né? Sim, entendo, realmente. Pode fazer sentido, né, aí para as vozes da sua cabeça. Mas tudo bem. E aí tem essa questão, né, como o Luan compartilhou, né, o Lu, ele acaba sendo transformado pelo Lestat, os dois vão para uma igreja, o Lestat acaba tirando a vida, desvivendo algumas pessoas lá, o padre, né. Coitado, o padre estava lá de boa. E aí ele acaba transformando o Louis. A diferença, né, do filme, do livro para a série, que quando os vampiros são transformados, eles têm ali o desvivimento da vida deles. Então eles acabam desvivendo. E aí depois eles vivem novamente para poder se transformar no vampiro. Na série não. Na série primeiro ele se transforma para depois ele se desviver, para ele viver de novo. Então é tipo, meio que uma ressurreição que ele tem ali. Outra questão também é que o Lestat ele fica na cabeça do Louis, então o Louis consegue sentir o Lestat na cabeça dele, atormentando ele. Tudo. Aí por isso que ele vai nessa igreja para pedir ajuda pro padre, para pedir ajuda para tirar esse Lestat da cabeça dele. Porque assim, Louis, na série também... eles têm na série é como se eles tivessem poderes. Os vampiros, de certa forma, têm um poder. Acho que isso é poder da mente. Isso é parecido com o outro lá, o filme do Apocalipse lá, o Crepúsculo, isso. Tá. E aí, porque eles têm poderes também, cada um tem um dom diferente, não é poder, ele é um dom diferente. E nesse também, de certa forma, alguns deles têm dons. Já no filme eles não têm dons, eles não têm esse poder de entrar na mente das pessoas. Então tem essa diferença entre o filme e a série também. No livro eu não sei como que é, aí é legal. Sim.
E o Louis também, ele tem essas questões. Os problemas familiares, né? Principalmente depois da morte do irmão dele, que a mãe dele culpa muito ele. Então tem essas questões com a mãe. Ele que tem que ser lá o chefe da família, que ajudar a família a se manter. Aí ele é um homem negro, gay, e na década de 10. Então, para ele, todas essas questões, se envolver com vampiro. Com vampiro indo bruxaria. Então, todas essas questões afligem muito ele, né? Exatamente. E ele vive nessa, né? Nessa culpa de não conseguir salvar meu irmão, minha mãe não me perdoa. Ele até tenta se aproximar novamente da mãe, mas a mãe fica super fechada pra ele. E é bem triste, né? Tem até uma cena que ele vai na casa, que ele acaba destruindo a porta de entrada, e por conta da força dele, né? Que agora ele tem uma força, assim, sobre-humana. Então, ele acaba destruindo a porta. E a irmã fala, meu, você não tem que vir mais aqui, porque já deu, você tá, assim, totalmente transformado, agora você anda com demônio. E é engraçado quando ele vai visitar a família na primeira vez que ele foi transformado, ele tá com o olho amarelo, né? E ele fica só com óculos, assim, eu tô com esse óculos aqui, porque por causa do... Tô com sensibilidade. De noite. Aí quando ele mantira o óculos, o olho amarelo. Ninguém percebe que é uma coisa estranha. Gente, mas o que aconteceu? Nada. Meu olho sempre foi assim. É, normal. Clareou. Natural, mas eu acho que a mãe sempre percebeu, de certa forma. Ela culpava ele pela morte do irmão, mas a mãe percebia que ele estava diferente. É porque então, eu acho que a mãe sentia alguma coisa no Lestat. É. O Lestat não era normal, gente. Não era. É quando a nossa mãe fala que o nosso amigo aquele nosso amigo parar de uma má influência. Uma má influência, era igualzinho. Não anda com fulano que ele é uma influência, vai te colocar nas coisas dele também. Foi o que aconteceu com ele. Então a mãe sentia. A irmã ainda acreditava que o irmão era bonzinho. Eu acho que no fundo ela também sabia que ele estava diferente, também por aqueles olhos não tem como saber. E aí ela confiava nele, ainda era irmão dela, né? Exatamente, ela queria acreditar que lá dentro ainda existia o Louis que ela conhecia, né? Então ela ainda deixou ele ficar com o bebê, o Louis quase morde o bebê, né? Tentou ali se controlar para não morder o bebezinho, né? E acabou deixando, né, o bebê lá no chão. E aí depois disso ele não teve mais contato com a família, né? O contato dele foi assim muito esporádico e em poucos momentos, né? E aí tem a questão também da Cláudia, né? Que no filme, a Cláudia, no filme, na série, o filme... calma. Na série, o filme, A Cláudia na série é diferente do filme, né, como o Luan já trouxe. No filme, ela é uma criança aí dos seus 7, talvez 10 anos, e na série ela é uma menina de 14 anos, né, uma menina que acabou falecendo, desvivendo quase sendo desvivida, por conta de um incêndio que aconteceu nos bordéis ali do Louis, né? E por conta até do Louis, né? Isso, e por conta dele, né? Então, e no filme é diferente. No filme é totalmente diferente. E por conta disso, ele acabou se sentindo muito culpado e ele pediu para o Lestat transformar a Cláudia, né? Transformar a criança. E aí ele arrasta a bichinha para lá e para cá, toda capengada, toda queimada, pobre. E aí ele fala, por favor, a gente vai criar, ela vai ser nossa filha. E o Lestat fala que não, mas depois ele acaba cedendo porque ele quer ver ali o Louis ser feliz. Voltou na escola. Nessa parte que eu acho que o filme que traz um pouquinho mais de drama com relação a isso, porque a menina, além de ser pequena, assim, eles vão até o Lestat, não, o Louis vai até uma casa, e aí na casa tem a mãe morrendo, a mãe tá morrendo por causa da praga, aliás, já morreu por causa da praga, desviveu por causa da praga, e a menina tava sozinha, e também tava doente. E aí o Louis vê a menina, ele se acaba matando a fome dele ali, mordendo a menina, né? Acaba ali desvivendo a menina ali por fome, né? E aí o Louis sai, mas fica triste por ter feito aquilo. Ele não queria se alimentar de humanos, ele só se alimentava de animais. E aí o que ele fez? O Lestat foi lá e viveu a menina de novo, né? Ele deu o poder do vampirismo para a menina. E o Louis não gostou muito. Desculpa. O Louis não gostou disso muito, né? Mas o Lestat fala, eu fiz isso por você. Eu fiz isso por você, né?
E aí a menina foi criada aí como uma vampira. Já na série, ela foi só depois desse incêndio e tal, e que o Louis pediu pra transformar ela, né? Diferente. É porque as pessoas na época, as pessoas hoje em dia são preconceituosas, né? Mas naquela época ainda mais. Então, por causa da relação do Lu e do Lestat, as pessoas começaram a perseguir os dois, ir lá na casa deles colocarem coisas, e começaram a querer tacar fogo, não sei o quê. E aí é quando tem esses incêndios ali na região ali do Lu, lá onde ele cuidava tinha os bordéis e as cortesãs. E aí a Cláudia acaba. O coitado era negro na época, né? Então, naquela época era um preconceito enorme, apesar de eu acho que já tinha a liberdade deles, mas ainda havia um preconceito. Gay ainda na época, que também era um absurdo. E ainda transformado em vampiro, coitado, com os olhos amarelos. O combo perfeito. Nossa, gente. E aí tem essa questão da Cláudia, que agora ela também é uma vampirinha, né? E ela quer sair matando tudo e todo mundo. Ela não tá nem aí, diferente dos meninos. E o pior da Cláudia, e a situação da Cláudia é delicada, até a gente sente dó dela. Sinto bastante dó dela na série. Às vezes tem um pouquinho de raiva que ela me irrita porque é uma adolescente rebelde, mas eu sinto muito dó dela. Porque ela é uma criança, ela tem um corpo de criança, mas uma mentalidade de adulto. Tipo, dedica ser criança. Como eu já falei algumas vezes. Eu não tenho nem mais graça de que ser criança, meu filho. No começo, ela ainda tinha mentalidade de criança, por isso que a Valéria até comentou, ela matava quem via na frente, era uma criança, adolescente, não se importava com nada, com ninguém, só queria matar a fome dela. Já depois ela começou a ter uma mentalidade, é como se a mentalidade dela envelhecesse e ela não, o corpo não, Sim, né? Exato. Gente, mas pensa que desesperador. Eu aqui com meu corpício de 15 anos e minha mentalidade de 40. Como que seria? Rony, seu corpo... Não, é ao contrário. O seu corpo é de 40 e sua mentalidade é de 14. Não vem com essa não, meu filho. Então, mas pensa a bichinha, seria desesperador, então ela ficava agoniada com aquilo. E ela nunca ia poder mudar. Mas ela tem uma relação muito assim paternal com o Louis e com o Lestat, somente com o Louis. O Louis é tipo o paizinho amado dela, né? E o Lestat também é o pai, mas ela não tem uma boa relação com eles. Meio que não se bicam porque os dois são muito parecidos em algumas coisas. Então eles não se bicam, tem umas tretinhas ali. O Lestat não queria, na verdade, cuidar da Cláudia. Ele só se importava com o Louis. Ele só fez isso pra ajudar o Louis, porque o Louis pediu, mas ele não queria ficar com a Cláudia. E aí eles têm essa relaçãozinha ali de pais e filha, né? Ela tem o quartinho dela, tem o caixãozinho dela. Os três têm os seus caixãozinhos, tudo. Mas com o tempo, o Lestat começa a se mostrar muito controlador, muito tóxico, muito abusivo. Ele tem muitos embates com a Cláudia, e o Louis sempre vai defender a Cláudia. E aí essa relação começa a desandar, né? Porque o Lestat começa a ser muito violento, muito controlador, não sei o que. A Cláudia, ela tem uma época que ela foge. E aí quando ela foge, ela encontra um outro vampiro, que ela nunca tinha encontrado outro vampiro além dos pais dela. Então quando ela encontra esse outro vampiro, só que ele não é um vampiro legal, ela acaba sofrendo abusos desse cara. A gente subentende isso, ela fica muito traumatizada, então ela volta para casa. E aí o Louis, quando ela vai, ele entra uma depressão profunda, não quer mais saber de nada, quer morrer e tal. O Louis é muito depressivo. Chega da sempre. Raiva. Da agonia dele. E um detalhe também que a gente vai falar da segunda temporada, mas deixa eu ter que guardar pra segunda temporada. Guardar. Oh, meu pai. Mas. Então tem. E aí tem outro. Faz assim como se tivesse cabelo, né? Minha franja. Restart. Vai, restart. E aí. Ele não é o Lestat, ele é o restart. Aí tem um período que a Cláudia foge novamente. Ela queria convencer o Louis, mas o Louis acaba não indo. E aí ele incentiva ela a ir, viver a vida dela. E aí o Lestat vai atrás dela, traz ela de volta. Aí nesse período a história desanda. Então, mas na primeira vez que ela voltou, foi na vez que ele jogou o Louis lá das alturas, não é? Na primeira vez. Aí na segunda vez ela foge de novo. E aí quando ela volta, ele fala, você tem que ficar aqui, porque senão ele está... Então, porque assim, na primeira vez ela vai, aí ela volta e tem todo esse embate deles, e aí o Lestat pega o Lu e voa. Então eles descobrem que o Lestat tem esse poder de voar, além de todos os outros que ele tem. Não, isso foi no segundo, porque Na aí segunda depois vez eles ela se voltou? separam. Porque aí depois eles se separam mesmo, e tem aquelas briguinhas, e aí tem quando a ele festa. volta. Verdade. Então, aí na segunda vez o Lestat traz a Cláudia à força, porque eles não queriam que o Louis ficasse de novo depressivo, chorando, triste, querendo morrer. Então ele vai atrás, traz a Cláudia à força e o negócio desanda, porque ele começa a brigar com o Louis, ele é muito violento, ele maceta o Louis, o bichinho fica todo esmilinguido, aí quando ele voa. Joga o Louis das alturas. Nossa. Foi a primeira vez que o Lestat voa.
O Lestat voa ali, nenhum dos dois sabia que ele voava, ele começou a voar. E aí de lá de cima E jogou o Neida. Louis que ficou destruído, Só a né? frepa. Ficou só a frepa o bicho. Ficou meses para se recuperar. Para um vampiro, isso é uma eternidade, né? Na verdade, para ir por respirou já tá bom. Mas para nós seria uma eternidade. E aí a Cláudia cuidando dele, aí o Lestat fica tentando voltar, manda flores, compra carro, quer levar a Lui para lugar caro, e o Lui se mantendo de durão. E aí o Lestat ele meio que tinha um amante, que era uma outra cortesã. E aí nesse meio Porque a Cláudia expulsou ele depois dele ter feito tudo isso com o Lu. E aí ele foi atrás de uma cortesã, porque o Lestat, ele é bi, como o Rodrigo falou, né? Ele vai ali, quem quiser ele quer. Então ele é assim. E aí ele vai com essa cortesã, e aí depois ele fala pro Lu, ele tenta lá fazer as pazes, faz até uma música pro Lu, e a Lu acaba coração mole, acaba perdoando. E aí quando eles voltam, aí o Lu eles fazem algumas regras, né? Tipo assim, então não pode acontecer mais isso, não pode acontecer mais isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê, e você tem que separar dessa mulher e matar ela. Aí ele fala que ia matar, ia separar. Aí ele traz o dedinho da mulher. Ia desviver a mulher. Aí ele traz o quê? O dedinho da mulher, pra dizer que desviveu. Ai, meu pai amado. Não, gente, sem condição, viu? Sem condição, vocês. O povo sem entender nada. Quem chegou agora? O outro. Ai, meu pai amado. Continuando. Onde parou? Não, gente, respira. Aí, deixa eu contar. Aí tem todo esse acordo, né, que eles fazem, só que aí a Cláudia convence o Louis de tentar desviver o Lestat, né? Então ela começa a planejar uma forma de fazer com que Antes disso, ela leva o Louis até o Louis, onde ele tá se contando com a cortesã. pra ver a cortesã, e aí mostra que ele tá mentindo, que ele não desviveu a mulher. Aí o Louis começa a ficar meio decepcionado. E aí é quando ela começa a tentar colocar na cabeça do Louis, vamos se livrar do Lestat, matar ele, porque a gente nunca vai conseguir viver a nossa vida, tipo, em paz, sair daqui enquanto ele estiver vivo. Ele sempre vai atrás da gente, vai prender a gente. Uhum. Exatamente. E assim, o Lestat, gente, ele é muito piriguete, meu senhor. E aí ele fica com essa cortesã. Ai, que ódio essa cortesã também. E aí, ela é uma cantora, essa mulher. Ela não é nem cortesã, ela é cantora. E aí eles planejam fazer uma festa. E nessa festa, a Cláudia tem o plano de colocar veneno na bebida das pessoas, para que quando o Lestat mordesse as pessoas, ele fosse envenenada com arsênica, que é um veneno bem complicado aí. Ela consegue comprar isso na farmácia e tal. E aí eles fazem essa festa, que é uma festa de máscaras, e o Lestat escolhe várias pessoas que ele quer, né, para ele poder morder depois. E a Cláudia já sabe, então ela vai direcionando a bebida para essas pessoas. Só que a cortesã cantora, ela foi transformada em vampira porque o Lestat transformou ela. E ela consegue escutar o que os outros vampiros falam. Porque quem te transformou. Quem te transformou. Calma, menino. Quem te transformou, você não consegue escutar, mas você consegue escutar outros vampiros. E ela foi transformada pelo Lestat, né? Por quê? Porque o Lestat quis transformar ela e pronto, não tem motivo. E o Lestat não consegue ler os pensamentos de quem ele transforma. Isso, exatamente. Já o Lu e a Cláudia conseguem conversar telepaticamente. Telepaticamente, exatamente. E quem o vampiro estiver perto escuta, menos o Lestat. Então, por isso que transformou a menina para ser a fofoqueira para ele. E aí ela escuta quando a Cláudia fala, olha, eu coloquei o veneno em tal pessoa. Só que a Cláudia é ligeira, como o Rodrigo fala, é malaca véia. E aí ela diz... Gente, parou! E aí ela enganou dizendo que envenenou um, só que ela envenenou outro. Aí ela fez assim... Ai, meu pai amado. E aí, gente, quando a festa acabou, eles mandaram umas pessoas irem embora, né? Algumas pessoas saíram, eles expulsaram, só que outras ficaram, né? Que era tipo o after, né? Lá deles. E aí, nesse. O que é? O que é, menino? Agora pronto. Ui. O outro ali tá. O cabelo dele tá até de ladinho já, de tanto que ele fica assim, ó.
Para de graça, meu. Que coisa. Ai, gente. Nossa, meu rosto até doeu aqui, ó. Nossa. Ai, meu pai amado. Enfim. E aí, gente, ele pegou o povo, levou, E aí, o povo foi embora, e aí sobrou só aqueles lá do after, né? E aí, não vou mais olhar pro Rodrigo, vou tampar ele aqui pra mim não ver mais a cara dele, que ele fica rindo. Enfim. E aí, quando ele foi morder, né, a pessoa que ele achou que não estava envenenada, porque a mulher contou pra ele, só que não, ele mordeu realmente quem estava envenenado, então ele acabou passando mal. Para de rir, criatura! O que é, Braga? Para, vai. O que? Ai, eu vou mijar, para. Para, meu. Ai, meu pai amado. O que é, criatura, que você tá rindo? Ai, Você para, é vai. doido. Deixa eu terminar de contar um negócio, fica quieto. Se você for rir, desliga a sua câmera. Respira, respira, toma um gole d'água pra não se engasgar. Boa. Respira. Pronto, gente. Voltando. Voltando. Aí o Lestat mordeu, começou a passar mal, e aí essa vampira que foi transformada por ele, né, a cortesã cantora, ela vai pra cima da Cláudia, só que a Cláudia vai dar nela, porque a Cláudia ela é mais forte, né, ela já é uma vampira de mais tempo, então ela é mais forte, consegue desviver essa vampira, e essa vampira acaba ali falecendo. E o Lestat começa a definhar todo, não sei o que lá, e ele acaba também ali desvivendo, né, em teoria ali, a desvivimento dos vampiros. E aí a Cláudia fala assim: vamos queimar, vamos botar fogo em todo mundo, porque senão a polícia vai achar, vai nos prender, etc. E o Louis fala: não, não vamos queimar o Lestat a gente vai colocar dentro dessa malinha que eu preparei com um caixãozinho, e é aqui que ele vai ficar, a gente joga ele no lixo. O caminhão do lixo leva ele embora. Eles tinham um incinerador em casa, que eles queimavam os corpos. Só que aí Exatamente. eles fizeram isso com os corpos de todas as pessoas que morreram lá na festa, mas não fizeram com o do Lestat, que o Louis não deixou. Porque o Louis já sabia que ele ia se regenerar. O Louis é pilantra. Sabia. Louis é pilantra, É outra ainda coisa colocando diferente. ele. É outra coisa diferente do filme. No filme ele é queimado, ele queima mesmo. Não Né? queima, Então, queima. não, Ele ele pega. também. Ele fica num lugar se recuperando, o Lestat. Sim, mas ele queima, não queima. Ele queima e depois vai tentar se Não, recuperar sozinho, sei lá. Ele, não, ele, Não, ele não. ele queima. se queimar não volta, né? Como vai voltar se É, não tiver nada? Não, mas aí ele conseguiu sobreviver, se eu não me engano, e aí ele volta todo queimado com a Sendo o comida. quê? Uma partícula, uma bactéria. Não tem como não, menino. enfim, gente. E aí na série, então o Louis coloca o Lestat, o corpinho do Lestat lá nessa malinha, que é um caixãozinho que ele já tinha preparado. O caminhão de lixo realmente pega, leva ele pro como é, lixão? Pro Lixão da aterro mãe Lucinda. sanitário, exatamente. E lá a gente sabe o que vai acontecer, né? O Louis vai ficar pegando ali vários bichinhos que aparecer, vai comendo, comendo, até ele conseguir voltar de novo. Só que isso não mostra na primeira temporada. A Cláudia e o Louis conseguem ir embora, então agora eles vão viver ali uma vida de buenas, sem o Lestat, né? Só que, em paralelo, tudo isso, gente, todo esse rodemoinho que a gente fez, ainda tem o Daniel, então fica mostrando o Louis contando essas coisas, e mostra o Daniel e tudo mais. E aí mostra alguns homens que trabalham lá E com pobre do com Daniel, o né? Louis. E pobre do Daniel, que ficou 3 anos ouvindo esse Louis contando, e esse homem E não gravando e acabou, né? escrevendo. E não acabou. E aí aparece, tem um homem que fica o tempo inteiro lá junto com ele. E o Daniel pergunta: mas por que esse cara aqui, eu lembro dele? Ele estava no bar quando a gente se conheceu. E por que ele ainda não envelheceu? E aí é que esse homem começa a levitar. Cadê minha mão? Começa a levitar. E aí ele fala o quê? Eu sou o Armand. Eu sou o vampirão de 500 anos. E a gente fica, nossa senhora! Gente, O Armand. é tipo um Volturi. É tipo um Volturi do Exato. Crepúsculo. Exatamente. É exatamente isso. A gente fica, gente, o Armand. Ok, tudo bem. Só até aí que eu gostei dele.
E aí acaba, gente, acaba a série aí. E acaba com o Lu e a Cláudia também indo pra vida nova deles, que aí acaba, tipo, na metade do primeiro livro, né? Exato. E aí vamos Que é finalmente diferente do segunda filme. temporada. Deixa eu só comentar que é diferente do filme, porque o filme acaba com o Daniel, né, que é o entrevistador, saindo lá do apartamento do Louis, e ele é capturado por algo que a gente entende que é um vampiro, né? Não sei se é o Lestat, se é o Armand, se é sei lá eu quem, mas um vampiro captura ele. No filme acaba desse. Isso depois do Louis contar muitas outras coisas que é o que vai ter nessa segunda temporada. E aí, Verdade. Então, a segunda temporada, galera. Ixi, não vai dar vitamina pra essa, não? Não vai dar vitamina, não? Vamos volta. Rebobina. Vitaminas pra primeira temporada. Olha, gente, eu gosto bastante da primeira temporada. Eu acho que trouxe uma visão muito maior de tudo, né? Principalmente quando a gente lê o livro e começa a conectar com as questões da série. Então é muito legal. Claro que tem muita coisa que é diferente, né? Algumas coisas são mais adaptadas aqui para o nosso momento atual, né? 2024. Mas ainda assim é muito legal a série. Eu gosto bastante dos atores. Apesar de dar ranço do Louis, porque ele fica com aquela cara de mongo dele a série inteira. Mas eu também gosto dele, né? Mas eu ainda gosto mais do Lestat. No filme eu não gosto do Lestat, mas na série eu gosto do Lestat. Deixa eu ver, eu vou ficar com 8 vitaminas para essa temporada. Bom, essa primeira temporada eu ainda gosto do filme bastante, mais do que a série, mas a série tem mais detalhes, com certeza, e algumas coisas mudaram totalmente, mas ainda assim foi boa. Ainda assim contou uma outra história, mas não desleixou. Ele continuou seguindo ali a premissa dele. Mas os atores são muito bons. Eu gostei muito todas as atuações. E eu vou ficar com 8 vitaminas também. Eu também gosto muito da primeira temporada, eu gosto das atuações, eu gosto do elenco, eu gosto da fotografia, gosto dos efeitos, enfim. Eu achei uma temporada bem redondinha, achei bem fiel ao livro, apesar das adaptações que foram feitas, porque a história se passa em 2022, ali, depois da pandemia. Então, apesar das adaptações, eu achei muito fiel na essência da história e nas partes assim, principais da história. Também dou 8 vitaminas na primeira temporada. Muito bem. Arrasou. Muito bem. Vamos para a segunda, então. A segunda temporada tem 98% de aprovação da crítica. Muito bueno. 83% do público. Mais do que a primeira, hein? A primeira tinha 79, né? Isso. 71, eu acho, né? Então, e aí a segunda temporada vai continuar exatamente de onde parou a primeira, que é o Louis e a Cláudia nesse novo lugar que eles foram, na década de 10. Você tinha dito antes que ela mudou a atriz? Eu não percebi não a diferença. Olha aí. Então, na primeira temporada era uma outra atriz e na segunda mudou a atriz da Cláudia, por questões assim de agenda, que a atriz ela não ia conseguir ter agenda para voltar a gravar a segunda temporada, e aí eles optaram por uma outra atriz, mas a atriz ela é muito boa também, e depois do tempo a gente até esquece Nem lembra. Porque ela conseguiu imprimir a personalidade da Cláudia. Exato. A essência da personagem foi mantida, mas teve essa troca de atriz aí. Que vida, né? Ai, não quero mais, não vou. Não tenho agenda. E esse aí é o vampirão, o Armand. O capiroto. Ódio. Ui, ranço. Ai, gente, ainda bem que eles colocaram esse Armand ridículo mesmo. No filme é aquele outro... Como é o nome daquele ator do filme, Valéria? Eu não lembro, mas ele é um ator conhecido que fez Zorro, sabe? É o... Sidney Magal. Que Sidney Magal, menino? Que também é famoso, é um dos 3. Eu sei, eu acho que é Antônio Bandeira, né? Isso, Antônio Bandeira. Ia falar Bombeira. Antônio Bandeiras. Ele mesmo, exatamente, que é o bichão. Mas assim, gente, olha, esse Armand dá 30 mil socos na cara dele. Enfim. Conta aí, Luan, o que acontece na segunda temporada? Bom, na segunda temporada... Menino, você assistiu semana passada, pela misericórdia. A memória é curta. Mas eu não lembro exatamente o começo, eu só lembro que como eles vão para a cidade procurar outros vampiros, a esperança deles é encontrar outros.
Eles vão pra Europa procurar outros vampiros, procurar alguém como eles, porque eles não conheciam mais nenhum outro vampiro Isso na passa década depois de de uma 10. das guerras. Depois de uma das Depois guerras. das guerras, na década Acho que da de Primeira 20. Guerra, né? Eu acho acho. que depois da Primeira Guerra, eu acho. Não Uhum. lembro, mas enfim, é uma das guerras. E aí eles estão procurando outros vampiros, que eles só conhecem o Lestat e eles mesmos. E a menina conheceu o outro que também não foi bom. Então ela queria conhecer outras pessoas, conhecer outros vampiros. Então ele vai à procura. Procura desse fica na Europa, rodando para cima e para baixo, até encontrar uma pessoa que entregou um convite para o Teatro dos Vampiros. Não, menino, Não, calma, menino, ainda tem muita coisa antes. Antes disso, eles conhecem, nessa região das guerras, acho que é lá em Berlim, alguma coisa assim, na Alemanha. Eles vão para uma cidadezinha, né? Isso, então eles vão procurar sinais de vampiros, e eles verem que durante as guerras eles matam, quando matam as pessoas envolvidas nas guerras, eles queimam os corpos ou enterram, alguma coisa assim, não. Acho que eles queimam. Eles queimam. Queimam os corpos. Eles matam e queimam. Eles primeiro enterram, depois eles queimam. Por quê? Ninguém sabe. Não, mas por quê? Porque tava tendo algumas pessoas, eles acham, eles não sabem o que é, né? Mas que estavam roubando corpos para meio que isso, para se alimentar. E aí eles fazem isso meio que para proteger os corpos. E aí eles identificam que é um vampiro, então eles começam a procurar esses vampiros, aí encontram lá uns vampiros meio estranhos, meio zumbi, meio carcomido. Muito estranho aquele não, e nem explicou por que ele era assim. Poderia Ficou ter meio explicado. jogou no ar, ficou sem explicar, sem explicação nenhuma. Por que ele era diferente dos outros vampiros? A mãe dele não, a mãe dele já era uma vampira normal, porém, mas uma ela coisa que eles era falam, carcomida, ela se transforma. Sim. Tipo, à noite de um jeito, de dia de outro. Ela tem esse negócio. Mas ele ainda explica que aqueles dois vampiros que estavam se alimentando daquelas pessoas se alimentavam de tristeza e decepção por causa da guerra que eles estavam vivendo ali. Era o sangue das pessoas que então, estavam tristes. Quando eles os vampiros eram tristes porque eles se alimentavam dessas pessoas tristes. Sim. E aí, quando o vampiro se alimenta de pessoas tristes, também ficam tristes ou depressíveis. Quando se alimentam de pessoas felizes, consequentemente, ficam felizes. Né? E ali estava todo mundo triste. Então, ele meio que se decompõe. Decompõe a palavra? A pessoa fica. O vampiro fica ruim também, decompõe demais quando se alimenta de pessoas tristes e depressivas e choronas e tudo mais, chorosas. E aí assim, depois desse embate que ela tem lá com os vampiros, a Cláudia acaba encontrando a mãe de um desses vampiros, eles acabam matando um deles, né, pra se defender, e aí encontra essa mãe, e aí ela vai lá e conta pra eles, olha, vem com a gente vai te levar pra outro lugar, onde as pessoas têm um sangue melhor, você vai poder se alimentar de diferente, vai te fazer bem, não sei o quê. E aí ela vai com eles pra outro lugar, que eu acho que é não lembro o lugar, Berlim, não, ela não Europa. vai pra lugar nenhum. Não vai lugar pra nenhum. Ela se joga no fogo e se queima. Mas eles vão. Eles vão. É o que ela faz. Ela fala assim, ai, fulano, como é seu nome? Os dois se apresentam, ela fala, ai, beleza, valeu, falou, fui. E se joga no fogo, se mata. Ela faz isso. Loucona. E aí a Cláudia fala, eu não quero ficar aqui. O Lui também fala, eu também não quero ficar aqui, não sei o quê. E aí eles vão para outra cidade, tentar buscar outros vampiros, ir atrás de rastros de vampiros e não sei o quê, né? E aí eles chegam lá nessa cidade, então, que tem esses outros vampiros. Paris, só que eles não chegam já encontrando vampiros, né? Primeiro eles passam por várias coisas, eles conhecem pessoas e tal, eles fazem amizade com outras pessoas, até que eles encontram esse convite do Teatro de Vampire, que eles falam. Só que eles acham que só que eles não entendem ainda que são realmente vampiros, né? Só quando eles vão lá, que eles olham as coisas que eles entendem, até porque os vampiros, eles sentem que tem outros vampiros, né, lá no meio deles. No meio de tudo isso... E esse teatro é tipo assim, gente, eles fazem uma peça teatral como se eles fossem vampiros, eles são vampiros de verdade, e durante essa peça eles vão matando humanos, e as pessoas estão assistindo achando que é um espetáculo, mas na verdade eles estão matando de verdade, se alimentando. Quando eles estão levitando, não tem nenhuma cordinha levantando eles estão levitando mesmo. Então é tipo assim, e na verdade tem uma corda segurando eles, mas essa corda é inútil, não serve pra nada. Exatamente. E essa é uma parte que eu acho chata no livro. No livro eu achava muito chata essa parte do Teatro dos Vampiros. Mas na série até que foi. A série é mais legalzinho, acho que é mais dinâmico ali, a gente vê eles. Fica quieto, né? E aí tem vários outros vampiros, né? Tem um vampiro que é mais velho, a gente pensa até que ele é um vampirão, mas não, ele tem pouco tempo ali de vampirismo, né? E ele
tá lá ajudando, e aí é quando o Louis conhece o Armand, né? Que o Armand... E aí vem o caso de família, que a gente descobre o quê? Tema do dia. Ah, tá. O ex do Traição. ex. O ex E do ex. aí, a gente, porque assim, todo mundo pergunta, mas quem te transformou? Quem foi seu transformador? Quem é seu pai? Quem não sei o quê. E eles não contam, por quê? A Cláudia, ela é Eles inventam ligeira. o Manuel. A Cláudia é ligeira, porque ela chega e já vê o quadro do Lestat na parede. Então ela fala assim, bicho, se eu contar que a gente fez com o Lestat, não vai dar bom. E aí ela cutuca o Lu e fala com ele pela mente, fala assim, não, querido, a gente foi transformado por o Zé Mané. Aí fala, o Zé Mané transformou a gente, só que ele ficou lá em Chicago, sei lá, nos Estados Unidos, não quis vir com a gente. Ele morreu, ela fala que morreu. Enfim, aconteceu alguma coisa com ele, ok. Só que o Armand, ele é ardiloso, o que ele fez. Ele conseguiu ali ler a mente deles e entender o que eles estavam falando, o que eles estavam tratando. E aí ele chegou no Lu e falou assim, depois, né, já há muito tempo, já estava mais próximo do Lu e não sei o quê, falou, eu sei quem te transformou foi o Lestat. E o Lestat era meu namorado, entendeu? Tudo casos de família. E caso de família mais ainda, porque o Armand, ele conta que, lembra, na primeira temporada, o Lestat fala do Victor pro Louis. Ele fala que ele tinha um Victor, que ele amava muito, que se transformou em vampiro, só que ele não aguentou ser vampiro e tirou sua própria vida. Então, o que aconteceu? O Armand descobriu o Lestat lá na cidade, muito antes do Louis, né, aparecer, e ele viu que o Lestat, ele ficava andando com esse tal desse Victor. O Victor, ele era um tocador de sei lá o quê, Flautista. Um flautista, e o Lestat ficava atrás dele, era tipo como namorado mesmo, né? Só que aí o Armand não queria, porque o Armand, ele é tipo o chefe do grupo lá dos vampiros. E ele fala para todos os vampiros, vocês não podem sair daqui, vocês não podem fazer amizade com humanos, vocês não podem viver lá fora, vocês têm que viver aqui dentro e acabou. É aqui a vida de vocês. Só que todo mundo tinha inveja do Lestat. Então o Armand foi atrás do Lestat para falar assim, querido, pode acabar com essa palhaçada. Só que o Lestat falou assim, eu não vou parar com nada disso porque essa é a minha vida. O Armand pegou, jogou o Lestat na parede e o Lestat ficou impressionado. Em vez de ele ficar com medo, ele ficou impressionado, porque o Armand tinha um poder diferente do que ele tinha. Então ele queria entender, então ele quis se aproximar do Armand, só que ainda assim tinha um Victor. E aí o Armand foi ardiloso, pegou o Victor, morderam o Victor lá no acampamento deles. Não é acampamento, gente. No negócio lá onde eles vivem, no teatro, no subsolo do teatro. Os vampiros ficaram tudo mordendo lá. O Victor mordeu. Até que o Lestat chegou e falou assim, seu safado, sem vergonha, seu palhaço, vou levar meu namorado daqui. E levou ele, o bichinho todo carcomido, carregou o bichinho assim no colo, todo desgronhado. E aí transformou o Victor. Então o Lestat transformou o Victor para que o Victor não morresse. O Victor, só que o Lestat também é um pilantra, né? Ai, gente, que ódio. Por quê? O Victor começou a participar do teatro. Ele era o tocador lá do negócio do teatro, que o teatro tinha orquestra. Só que ao invés do Lestat se comportar, não, ele ficava de safadeza com a irmã na frente do Victor. Ai. Por que será que o Victor se matou? Por quê? Teve razão, porque o Lestat é um safado, um piriguete, que ficou traindo o menino na frente dele, o menino... Ai, que ódio. E aí o menino acabou tirando ali a própria vida, não quis mais ser vampiro, né, por conta de todas essas questões. E aí o Lestat falou assim, quer saber, eu vou embora, gente, beijo, não vou ficar aqui. E aí foi quando ele foi para os Estados Unidos, foi quando ele conheceu o Lu, e foi quando as coisas aconteceram lá nas Américas. E aí a Cláudia, ela se encanta pelo teatro dos vampiros. Ela quer ter um papel, ela quer ter uma chance nesse espetáculo. Só que aí, depois de muito rolê, que a Cláudia vai lá, se envolve com uma pessoa, se envolve com outra, não sei o quê, mata o povo. E eles querendo controlar a Cláudia, porque esses vampiros, eles têm várias regras. Então eles são muito rigorosos. Tem horário para caçar, tem quem vai caçar, quem vai ficar quieto. E uma das regras que eles têm é não matar outro vampiro. De maneira alguma matar outro vampiro, a não ser que seja que ele quebra as regras de alguma forma, né? Então, ela tinha que esconder, ela fecha a mente, então ela não pensa no Lestat ali junto com os vampiros. Uma das coisas que ele fala é que a Cláudia começou a ter muito mais forte em travar os pensamentos para outros vampiros não escutar do que o Louis, né? Então, ela se fortaleceu ali sozinha. Então ela tinha que esconder, eles tinham que esconder ali daquela maneira. E em outra maneira, ela conhece uma moça, uma dona de uma loja que ela vai, ela tem amizade,
é uma costureira, e aí ela faz as roupas Da as roupas da Cláudia. Então tem tudo isso. Então ela vive no mundo dos teatros, e no teatro não pode ter amizade com os humanos, mas ela tem essa amizade que ela não pode, que ela tem que esconder, ela não pode contar, né? E ela também não contou pra menina naquele momento que ela é uma vampira. E outro detalhe, eu esqueci. Ô, Luan, Valéria, tem um barulhão aí, acho que não sei se é Acho que a Valéria tá soprando no microfone. Ai, deve ser porque tá perto do meu... Parou? Meu nariz? Parou. Melhorou, isso. Ah, tá. Sorry. E outro detalhe é que Ixi, esqueci o que eu ia falar. Era alguma coisa que você estava falando da Cláudia. Ah, lembrei. A Cláudia, então, ela queria participar desse espetáculo. E aí, eles acabam dando uma chance pra ela, mas assim, não é do jeito que ela queria. Ela vai interpretar o quê? Uma criancinha, tipo a Pops, que fica lá fazendo os espetáculos dela, e ela morrendo de ódio com as roupinhas de criancinha, tudo que a Cláudia odeia, né? Porque ela já é uma adulta, e ela tava com aquelas roupinhas de crianças, Maria Chiquinha. Tipo, ela ganhou o papel principal, né? Só que não era como ela queria. Bichinha. Coitadinha. Mas dá dó dela, porque ela fica lá cantando, e é tipo um musical. E eles usam, tipo, tecnologia para colocar a imagem de fundo, para poder a imagem parecer mais legal, né? E divertida. Uhum. Aí ela fica lá, tipo, aí eles falam, você vai fazer isso aqui por 50 anos, todos os dias. E ela fica revoltadíssima. E aí, assim, no começo ela até tá animadinha. Primeiro dia, depois 367º dia, 410 dia. Aí já não aguenta mais. Ela já tá saturadíssima. Todo dia a mesma coisa. Acho que qualquer ator ficaria saturado com o mesmo papel durante anos. E ela tava ali para viver aquele papel para sempre. E se ela saísse daquele papel, se mudasse a peça, ela teria que se mudar, fazer papel de criança mesmo, porque ela era uma criança, né? O corpo de uma criança. E detalhe que nesse meio tempo, o Louis tá contando lá a história pro Daniel. Pro Daniel, e o Daniel também começa a perceber que o Louis não é um narrador confiável também, porque muitas coisas o Louis ele fala, só que ele não tem certeza, as memórias estão meio turvas, assim. E aí o Daniel começa a investigar também algumas coisas para confirmar se essas coisas que o Louis tá falando bate ou não. Ele vai descobrindo algumas coisas mais sobre o Armand, que a gente vai descobrir mais pro final. Que o Armand é um pilantra, safado, cachorro, piriguete. Enfim, e aí, gente, o que mais acontece? Aí o Armand se envolve com a menina. Isso, e o Armand e o Louis, eles também ficam, tipo, super envolvidos, só que os outros vampiros não querem que o Armand fique envolvido com o Louis, porque o Louis não quer fazer parte ali do grupo, né, o Louis não quer participar do teatro, o Louis não quer nada, o Louis quer viver livre, e aí o pessoal começa a ter essa questão de não... O Louis só quer bater foto, É verdade, ele começa com essas ideias dele de ficar tirando foto e revelando as fotos do povo, mas aí ele tem a questão, eu só posso tirar foto de noite não tem luz, tudo dele é assim. Ele, muito dramático. É o emo da vida. Ele é o emo, exatamente. Ele é a essência do emo. E aí o que acontece mais? Deixa eu ver. E aí tem a questão do vampirão velho, né? Que o vampirão velho também começa a ser meio dramático, né? Que ele começa a tramar várias coisas. Ele é meio tipo aquele fica jogando assim coisa no povo, sabe? Intrigueiro. Quem criou ele foi o Lestat. Quem criou ele foi o Lestat. Então ele meio que desconfia. Ele até encontra um diário da Cláudia que conta sobre detalhes do que ela fez com o Lestat. Mas isso então, bem mais pra frente. Mas ele fica com muita raiva e aí começa a tramar contra o Louis e o Lestat e o Armand também. O Armand tava junto com o Louis, né? E nesse meio tempo, o Lestat meio que fica aparecendo na cabeça do Louis, né? Ele fica meio que... O Louis fica tendo umas visões dele, né? E tal. Uhum. E aí tem a questão da Cláudia lá com essa costureira, né? Então, tem também uma questão de que tem um dia que essa loja dessa costureira acaba sendo invadida por vários homens. E a Cláudia, para defender ela, acaba tirando a vida de todos esses homens, né? Isso. E por quê? Forma assim, muito rápida, porque ela é muito forte. E a mulher, ela conta a história, é diferente do filme, que no filme não conta muito a história dela, não, a gente nem faz questão dela, né? Dela viver ou morrer. Nesse não, ela conta a história, que ela foi namorada, alguma coisa assim, de um alemão, de um soldado alemão lá, né, na época da guerra, e ela era tratada como uma, como é que fala? Com aquele símbolo quadrado que eu esqueci agora. Nazista, isso. Tratada como nazista também. Então eles invadiram
lá o lugar onde ela trabalha, para bater nela e quebrar tudo. Exatamente. E eles já tinham pichado antes na frente da casa dela, né? Esse símbolo do nazismo, né? Então, bem complicado também. E aí E a Cláudia, ela, para proteger. eu ia falar que também ela já tinha perdido tudo, gente. Ela perdeu familiares, perdeu o marido, perdeu tudo. Então, ela já vivia Irmã. num estado, tipo assim, não tenho nada a perder. Eu já perdi tudo na Que minha vida, vinha é então lucro. o que vier é lucro. Se eu Uhum. me tornar uma vampira e viver muitos anos, pra mim é bom. Já sofri tanto na vida. Exatamente. Exatamente. E aí é o que acontece, né? Porque a Cláudia acaba revelando isso pra ela. Eu sou uma vampira, se você quiser ser, você também pode ser, né? Deu ali as vantagens de ser uma vampira e levou isso pro Louis. O Louis aceitou transformar ela, só que o Armand não queria deixar, né? Porque tem toda essa questão. Você não pode ficar transformando qualquer pessoa, você não pode transformar criança. Tem um monte de regra, né? Que o pessoal ali do teatro segue. Que uma das coisas que ele fala é não transformar crianças, tanto que mas ela era uma criança, né? Ele falou assim, ela infelizmente daqui a alguns anos, daqui a talvez uns centenas de anos, ela vai enlouquecer, ela vai tirar a própria vida por ser uma criança e não poder crescer. Então ela vai enlouquecer, né? E eu falei, não, ela tá muito forte, ela mudou bastante. Falei assim, mas o Armand acredita fielmente que um dia ela vai endoidada de vez. É muito complicado, né? É muito complicado. E aí ela transforma, né? Então o Louis acaba transformando essa mulher em vampira também, né? E a Cláudia e ela vão embora, tipo, vão viver a vida delas, tranquila e feliz, né? Enquanto o Louis tá ali vivendo também a vida dele de buenas com o Armand. Isso é o que a gente pensa, né? Porque tem um belo dia que eles se encontram os quatro num restaurante e logo em seguida E vem a essa hora e dá dó, porque a pobre da Cláudia, ela nunca teve um minuto de paz, nunca conseguiu viver a vida não, dela. Quando a bichinha consegue viver a vidinha vem dela, um ser feliz, vem os capirotos É. atormentar. E, vem os e tem capirotos. o Lestat não, o Armand tem um outro poder, né? Quem tem um livro, a Valéria e o Rodrigo já leu, não sei se eu leu inteiro, mas que é o do André Bianco, que é o 7, tem um poder que é parar o tempo. E o Aham, Lestat é consegue, de verdade. certa forma, parar o tempo. Lestat não, Não o Armand. tempo. O Armand consegue parar o tempo ali, de certa forma. Na verdade, ele para as pessoas, né? Ele meio que deixa as pessoas ali paradas, né? Estátua. E aí ele fez isso com outros vampiros invadiram o restaurante e acabaram pegando os três, né? O, o, o Louis, a Cláudia O e a Lu e a namorada, e Cláudia, a atual exato. namorada e a menina, né? É. E E aí eles, e levaram elas eles, para julgamento. Não, e e isso calma aí, foi, deixa. Ah, isso ia ser tipo um espetáculo para as pessoas que estivessem assistindo. Então as pessoas iam achar que estavam vendo um teatro sobre um julgamento, mas era um julgamento de verdade. mas calma aí, antes de tudo isso, ainda tem a questão que o Rodrigo falou, né? Que o Daniel ele começa a investigar e vê que tem coisas muito soltas em todas essas histórias e que o Armand sempre tá no meio de tudo isso e que as coisas não estão certas conforme o que ele acha que é. E aí Que o irmão volta na trai. questão, exatamente, aí volta na questão do dia que o Daniel conheceu o Louis, que o Louis levou o Daniel pro apartamento dele para poder ter a entrevista, e que quando eles estavam lá tendo a entrevista, chegou o Armand. Né, e o Armand viu eles dois lá juntos, eles estavam meio bêbados, tinham talvez usado algum tipo de entorpecente, né? E eles estavam meio doidão das ideias, né? Quase que o Louis morde o Daniel ali naquele momento, né? E tem toda uma briga lá entre eles por conta da Cláudia e um monte de coisa que acontece. E o Louis, ele acaba subindo, porque já amanheceu o dia, e ele acaba subindo pro prédio. Que isso? Você É o peidou? irmão, é o cachorro. Oxe. Enfim. Enfim, gente. E aí o Louis acaba subindo lá pro terraço do prédio, onde tá totalmente sol, e ele começa a queimar, né, por conta do sol. O Armand vem, leva ele de volta, só que ele já tava todo queimado, todo carcomido, né. O Louis também, ele gosta de sofrer, né, ele gosta de passar perrengue. E ele fica lá gritando, né, se esperneando. E o Lestat agora, o que ele quer fazer? Quer matar o Daniel, porque o Daniel agora, tipo, vai ser uma testemunha de que eles são vampiros, etc. E o O Louis fala, Armand, o não, Armand. o Armand. E aí o Louis diz: não, não mata ele, porque ele pode ser um potencial pra gente no futuro, e não sei o que, não sei o que lá. Acaba que o Armand não mata ele, né? Só que bloqueia as memórias dele. Então, tanto do Louis quanto do Lestat, ele acaba bloqueando. Só que na entrevista atual, né, no presente, o Daniel fala pro Louis: você tem que se lembrar, você tem que se lembrar de como que as coisas aconteceram. Você tem que se lembrar que as coisas não aconteceram como você está me contando. Algo mais aconteceu. E ele tenta ali
ajudar o Louis para poder se lembrar, até que E o ele se Daniel lembra. vai tendo flashes também do que Flash. aconteceu com ele. Ele vai tendo meio que. Ele Exato. também vai lembrando também. E Uhum. ele tem um Ele vai gravador, né? Com tudo que aconteceu. Ele com tudo que gravou tudo que aconteceu no aconteceu. passado. Exatamente. Ele faz com que o Louis se lembre de tudo isso, né? Para que o Louis tire da mente dele que o Lestat não é realmente quem ele pensa que é. Né? Então ele faz com que o Armand. Louis se lembre. Obrigado. O Armand, o Armand, que o Louis se lembre que o Armand não é tudo que ele diz. E o Armand sempre diz: eu nunca machuquei o Louis. Eu sempre fui bom pro Louis. Não é, Louis? Eu nunca fiz nada para você. 3 socos na cara dele. E aí o Louis se lembra, né, de algumas coisas, não lembra de tudo, só que ainda assim ele começa a ter ali algumas lembranças de que fazem ele perceber de que tudo que o Armand contou não é realmente verdade, né? Tipo, por exemplo, ele lembra que o Armand ficou torturando o Daniel durante muitos dias antes de De devolver soltar ele. ele. Uhum, isso mesmo. E o Daniel também começa a ter esses flashes, assim, dessas coisas que foram acontecendo, né? E aí volta para a questão ali do teatro, né? Que os meninos estavam falando, que é quando tem todo esse drama da Cláudia, que é bem triste, né? E a gente vê novamente um personagem querido voltando. E aí o Lestat volta pro julgamento, porque ele é a testemunha, né, do que aconteceu com ele. Então o Louis e a Cláudia estão sendo Ele tem uma volta muito legal, tá? Você tem que contar direito, porque eles estão, os três, tem sim, Luan, fica quieto, porque os três estão lá para ser julgados, né? Então tem o teatro, eles estão fingindo, mas na verdade é um julgamento real. Tem os outros vampiros que estão controlando os pensamentos, tudo da Cláudia, do Lu e da outra menina. E aí ele fala: a gente tem uma testemunha aqui muito importante, porque hoje a gente vai fazer o julgamento de um vampiro que eles tiraram a vida. E aí chega o Lestat. O Luiz sentiu isso. Então ele já fica assim, meu senhor, tá vindo. Ele tá aqui. E aí o Lestat fala: vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Pam, pam. E o Armand, o cafajeste do Armand, diz que tá lá preso, porque tem um outro vampiro que não tá deixando ele sair. Ai, que dó dele. E assim, ele tá no espacinho ali de boa, só assistindo de camarote tudo ali, ó. Ele podia fazer o que ele quisesse. Podia fazer o que ele quisesse. E o pessoal tenta falar que não, que eles não são culpados, tentam se defender, mas ninguém deixa eles falar, né? O Lestat começa a contar a história dele, né? Ali pelo ponto de vista dele, e cria, né? Aumenta mais ali a história, para que no fim eles sejam julgados como culpados, né? A Cláudia e a costureira, elas são condenadas. Sim, uma das coisas que muda também, assim, é não, muda no sentido, né? Porque a gente conhece uma história, a história do Louis. Só que o Lestat, nesse momento, conta uma outra versão, uma história que o Louis sempre tá ali tramando tudo por trás, assim, né? Porque, assim, naquela briga em que ele foi jogado lá de cima do céu pro chão, que ele se arrebentou todo, parece que foi o Louis que acabou quebrando tudo e fingiu uma briga, foi aí que aconteceu tudo isso. Então, é como se tudo fosse uma trama, como se tudo fosse uma trama do Louis, né? E aí inclusive, a gente vê uma outra versão da história. Tem o livro das Crônicas Vampirescas, que é o Vampiro Lestat, que vai contar a versão do Lestat e a história dele com mais detalhes, né? Então, quando o Lestat volta, ele te dá essa versão dele. E aí, como a Valéria estava falando, as pessoas pedem para que a Cláudia e a Costeira sejam condenadas. E é uma cena muito triste. Eu achei muito mais triste do que no filme. Essa cena eu achei... Sim, isso é verdade. Acabou Foi bem mais dramático. Porque, como eu disse, no filme, a amiga dela, a gente não conhece a história, então a gente não dá. Mais uma que morreu, tanto a menina mesmo. A menina morreu também, tranquilo entre aspas, mas né? ainda assim, a gente ainda assim aqui, marcou. Tipo, eu não fiquei muito assim triste pela costureira, eu fiquei pela Cláudia. Sim, mas mesmo assim a gente tinha assim, principalmente no finalzinho que ela vai falar e ela se entrega para Cláudia e fala assim, não, se a Cláudia morrer, eu vou morrer também, né? E a então Cláudia, antes emociona de morrer, de certa forma. E a Cláudia, antes de morrer, ela fala assim, eu memorizei a cara de todos vocês, porque eu vou voltar e vou acabar com todos vocês. Meu sonho. Mesmo que se eu voltar do inferno, eu vou voltar para matar vocês. Se existe vida após a morte, se existe outra vida, eu vou voltar para acabar com cada um de vocês. Vou gravar o rosto. E aí eles abrem até pro cara tirar o chapéu, né? Foi. Ah, eu quero memorizar seu rosto. E aí eles abrem, tipo, uma comporta que vai sair a luz do sol e elas são destruídas pela luz do sol. E aí, antes dela... Isso, eu ia falar isso, antes disso.
antes dela se desintegrar completamente, ela olha pro Lestat, e aí ela começa a olhar pra ele e os dois se olham. Essa cena, gente, nossa, acaba comigo. A bichinha da Não, Cláudia. Quando ela encontra uma namoradinha, que ela tá feliz, a bichinha é destruída. Não, que é ódio. E o destruído, Lestat meio que exatamente. sentiu a dor ali naquele momento, que é filha dele, né? É, e depois ele Então fala, né, que ele se culpa. Mas antes disso também tem a questão de que, além das duas terem sido condenadas, também tem a questão do Louis, né? O público tem que dizer o que o Louis vai acontecer com o Louis. Ele também vai ser condenado, ele vai ser banido, né? E aí, quando as pessoas vão tentar falar, elas não conseguem. E o que sai da boca delas é banição. Então ele vai ser banido. banimento. E aí, o que acontece? A gente vê o... Ai, como é o nome dele? Me perdi agora. O Armand. A gente vê o Armand fazendo força, tipo, com uma cara assim de, ai, tô fazendo força. Aí a gente pensa, nossa, o Armand tá ajudando ele, né? Que lindo. Ok. E a gente vê o Lestat assim, nossa, chocado, né? Pelo que vai acontecer com o Louis. O Louis é levado, então ele não vê o que acontece com a Cláudia. Ele sente, escuta, mas ele não vê, né? Ele é levado pro subsolo lá, eles colocam ele dentro de um caixão, enchem este caixão de pedra e coloca ele dentro lá de uma dos túmulos, né? E ele fica lá. Então, ele foi banido? Foi. Mas agora também ele vai ter que ficar ali, morrer, definhar ali, porque ele não vai ter comida. E ele até fala que ele preferia a morte porque ele perdeu a filha dele, né, a Cláudia, mas ele nem preferia ter sido banido. Uhum. E, tipo, antes disso, ele é espancado, quebra uma perna dele, o braço dele, para que ele fique totalmente imobilizado, né? E a recuperação dele ia ser muito mais difícil do que se ele estivesse bem e pudesse se Sem alimentar. sangue, né? Sem sangue. E aí meio que acaba essa questão desse julgamento, né, e tudo mais. A gente vê o Armand, é como se ele também tivesse sido ali um refém, então ele fica meio também de escanteio ali na questão do teatro, né, a gente vê que ele escuta o Louis gritando, só que ele não faz nada para ajudar, né, até que um dia ele tira o Louis ali de dentro, dá o sangue dele, né, corta o pulso o abraço e dá para o Louis beber. O Louis sai desse local onde ele estava e ele vai para uma casa abandonada e começa a matar algumas pessoas para poder O se Armand alimentar. manda ele embora, mas ele não vai. E aí ele começa a tramar um plano de vingança, que é o mesmo que acontece no livro, No né? filme. E no filme também, que ele arma ali a vingança dele para poder acabar com os vampiros que tiraram a vida da Cláudia, né? Que é a filhinha dele. E ele fala pro Armand, Armand, sai daí, porque eu vou causar lá nos negócios, né? O Armand sai, vai viver a vida dele, sei lá o quê. Ele também tem um encontro com o Lestat, né? Isso vai falar ainda dessa parte? Não, O é Louis? no final. É no final. Então, isso, então depois ele vai ter esse encontro com o Lestat. É no final. Oxi. Doido. Não, mas não lá no Enfim. finalzão. O encontro que ele tá com o Armand, que ele vai lá e fica falando pro Lestat, você nunca vai me ter. Não, aí é. Tá. Mas Sim, ainda. mas aí já é depois da Isso. queima. Uhum. Então, aí o Louis vai e joga fogo lá no teatro, né, enquanto os vampiros estavam dormindo. Só que aquele vampiro velho, que foi quem a gente achou que tinha tramado tudo, sai de lá, né, consegue fugir. Outras duas vampiras também conseguem, só que o Louis acaba explodindo a moto delas. E ele consegue achar esse vampiro, né, ele trama para esse vampiro chegar num local onde ele queria e ele acaba cortando, né, a cabeça desse vampiro fora. Então ele consegue destruir todos os vampiros que tinham lá nesse clube ali dos vampiros do teatro. E ele vai embora ali com o Armand. E aí é quando ele encontra o Lestat junto com o Armand e ele fala, né, pro Lestat, você nunca vai me ter, porque agora eu tô com o Armand. Ele vai, beija o Armand na frente do Lestat e não sei o que, né, a gente falando, isso aí, Louis, parabéns. A pior vingança. Vou deixar você parabéns. vivo, mas sem mim. Exatamente, você vai sofrer sem mim, seu palhaço, que você me deixou morrer. A gente também pensa isso, gente. E aí, ok, né? Paralelo a isso, tudo isso, né? Tem a questão do Daniel, que tá lá conversando com eles, ele vai contando várias coisas, e ele vai fazendo com que o Louis se lembre de muitas coisas, né? Até que chega no momento, porque tem também uma questão de ter uma outra, como fala, um grupo que quer destruir os vampiros, e aí eles entram em contato com o Daniel, para o Daniel poder ajudar a chegar no Armand e no Lestat, no Louis, né? Porque eles são tipo os vampirões fortes ali do mundo. E só que eu esqueci o que acontece nessa parte. Não. Como que ele chega à informação de que é o Armand que fez tudo? Ele começa a lembrar das coisas. Na verdade, o Armand, o Armand confessa Daniel que vai meio juntando que as pecinhas.
Isso, e a irmã confessa nesse momento em que A ele meio irmã? que apagou, o irmão, ele confessa nesse momento A que ele irmã. apagou a mente, apagou Não, a mas mente isso naquela do... primeira parte. Naquela Isso, primeira parte. sim, que aí o Nessa Lui fica segunda, triste. o Daniel começa a encontrar essas falhas na história. Fala assim, ué, mas você ficou lá paradinho e você não fez nada? E não sei o que. Aí ele começa a Ah, desconfiar. foi. E aí ele Uhum. vai juntando as peças e falando assim, mas será que foi você mesmo que fez isso? Porque quem tinha o poder de fazer não sei o quê? Não era o Não Lestat? era. Uhum, uhum. E aí ele vai... Mas se você transformou no sem quem, como que você tinha o poder? Ele foi exatamente, foi isso mesmo. Ele foi começando a ligar os pontos até que ele conseguiu chegar ali no fato de que, na verdade, quem salvou o Louis foi o Lestat. Então ele fala, Lestat, Louis, quem te salvou foi o Lestat, não foi o Armand, foi o Lestat que te salvou. Eu achei isso tão bonito. E aí o Louis fica assim, Ou devastado. seja, e quem arquitetou tudo não foi o Lestat para poder se vingar do Louis da Cláudia, foi o Foi o Armand para se Armand. livrar da Cláudia, aquele maldito. Exato. Ele que fez Pilantra isso. vagabondes. Nossa, que ódio desse homem. E aí ele fala: meu filho, você tá com a pessoa errada. Você viveu 70 anos com a pessoa errada, com a pessoa falando que te amava e não te ama. Deve amar, mas é um amor tóxico. E aí o Louis pega e sai, o Armand vai atrás dele, o Louis desce o cacete na cara dele, joga ele na parede, chama ele de largatixa. O Faz Lui tudo. ficou forte, hein? Ó. O Louis ficou forte, naquela hora ele ficou forte, e aí ele destrói a casa. Ele fala, Daniel, vai embora daqui. Porque o Armand queria machucar o Daniel. E o Louis falou, se você machucar ele aqui na minha frente, eu te mato. Né, falou isso pra ele. E aí ele foi embora, o Daniel foi embora e o Louis também. Né, aí a gente vê que o Louis, ele começa a andar pela cidade, começa a tentar viver uma nova vida e não sei o que, até que ele encontra um outro vampiro. Um vampiro mais novinho, um menino, assim, sei lá, uns 20 anos. E ele começa a seguir esse menino, até que ele chega lá numa casa que é meio abandonada, velha, assim, bem esquisita. E quando ele entra, quem tá lá? O Beautiful do Lestat. Né? E aí eles se encontram de novo, e o Lestat tá lá, tá parecendo aqueles velho que não tem mais com o que gastar dinheiro na vida, e agora tá só vivendo. Ele tá desse jeito, tocando um pianinho velho, com como é, um tablet, e aí quando ele se vê, aí o Lestat fala, mas o seu companheiro deixou você vir aqui? Aí ele fala, eu não tô mais com aquele pilantra não, aquele safado vagabondes, não tô mais com ele não. E aí tá tendo também um tsunami, um twister, lá no meio deles, tá tendo um twister, e eles ficam lá na casa se reconectando, né? Então eles começam a conversar e não sei o que. A gente não vê o que acontece ali entre eles, nada, nem se eles se perdoaram, se etc ou não, mas acaba a série ali com o Daniel conversando com o Louis, né? Falando, ai, como que você tá? Não sei o que, ai, tô de boa, tô aqui na minha casa, não sei o que. E aí a gente vê o Daniel tá de óculos e o Daniel tira o óculos. E aí a gente vê o quê? Que o pilantra do Daniel também foi transformado em vampiro. E aí ele fala, e o cara que me transformou, cadê ele? Você viu? Aí fala, ah, não, ele não tem coragem de aparecer aqui. Ou seja, quem transformou o Daniel provavelmente foi o Armand, né, que fez isso. E aí O Louis também fala assim, que pode, acho que, abrir os portões da casa, pode falar pra galera Não, entrar, que ele tá calma, meu filho, pronto. calma, que eu tô chegando. E aí é apressado, né? Aí o Louis tá lá na casinha dele, lá no terraço lá de Dubai, e ele fala, né, pela mente com todos os vampiros. Eu estou aqui. Passou o endereço dele certinho, falou: venham aqui atrás de mim, porque eu estou aqui. Meu entendimento. Eu acho que o Armand ficou falando mal dele pra todos os vampiros, e agora os vampiros querem se vingar do Louis, né? Do Lui. O Louis falou: vem, pode vir, gatos. Tô preparado. E aí Achei um acaba, monte gente. de vampiro, quem são vocês? E na cena que o Louis encontra o Lestat, eles choram, se abraçam, está até lagriminha de sangue. Aí o Lestat fala, a Cláudia, a última pessoa que ela olhou foi pra mim, e ela tava tipo, eu não podia fazer nada. E aí meio que eles se entendem ali, né? Meio que se perdoam um pouco e tal. Será que ela volta? Será que ela não volta? No Tadinha. livro Não, não acho que volta. não, porque não tem como ela voltar, porque foi as cinzas ali dela, né? E aquele velho doido lá até ficou falando que usava as cinzas dela. Ai, cara nojento. Inclusive, já foi confirmada a terceira temporada, saiu até um teaser. O Lestat vai ser um Uhum, astro do rock nessa nova temporada, porque isso acontece mesmo. Tem um livro que é A uhum, Rainha dos Condenados, que tem a Akashi, né? A é, bruxona vampirona lá. é. E o Lestat no livro é um astro do rock. Então eles vão meio que adaptar esse terceiro livro aí. Tô animada pra esse terceiro. Vamos ver, Vamos ver o que vai Netflix. acontecer. Não é a Netflix, aliás.
É a Prime Não, Video. ali é Prime Video e TCN. A Prime só mostra. É. Aí quem produz é outra coisa. isso E é aí. isso. Vamos para as vitaminas. Ai, gente, olha, é uma palhaçada, viu? Nossa, o Armand é um ridículo, um ridículo, um ridículo, um ridículo. Dá vontade de dar 3 tapas na cara dele. Tão ridículo que ele é. Ainda bem que colocaram um ator feio pra fazer ele. Não ia ficar com dó Coitado do dele. ator. Ah, é feio mesmo. Não, bichinho, ele não é feio, mas o personagem dele é feio. Então, não gostei dele. No começo eu gostava, depois não gostei mais. Mas eu gosto também muito dessa segunda temporada. Para de passar a mão nesse cabelo. Não começa, pelo amor do Cristo. Eu acho que essa segunda temporada também foi muito legal. Acho que conseguiu trazer toda a mesma questão da primeira temporada. Gostei muito que eles não fizeram aquela coisa de terminou aqui e agora a gente vai começar lá em 2024 e é isso. Teve uma sequência correta ali da linha do tempo. Eu gosto disso. Não gosto quando ele saía atropelando as coisas. Gostei também do pessoal do teatro, assim como o Rodrigo comentou. No livro era muito cansativo ficar vendo esse povo do teatro, mas na série foi bem mais legal, muito mais dinâmico e mais atrativo também em relação a eles no teatro. Deixa eu ver, vou ficar com 8 vitaminas também para essa temporada, igual a primeira. Bom, o filme, a série realmente, a segunda temporada, eu gostei também. Eu acho que teve mais drama, que isso foi legal. A gente conhecia mais a história tanto da costureira como de outros personagens também. E essa questão de ficar se escondendo por causa do Lestat, do que eles fizeram, também chamou muita atenção. Os atores foram muito bons, todos, né? Uhum. Até os coadjuvantes ali foram bem. E foi legal esse negócio de... Porque no filme pelo que eu lembro, né? O teatro é só para vampiros. Já na série, são mistura de vampiros com humanos. Isso foi legal também, foi novo, foi diferente, mas e foi mais dramático. Isso foi legal também. Então, na segunda temporada, eu acho que ficou ali no mesmo patamar que a primeira, né? Causou umas coisas novas, né? Mostrou umas coisas novas e tal, e surpreendeu, somente a volta do Lestat. Surpreendeu, assim, porque na minha cabeça ele ia voltar no final, porque o Louis vai encontrar ele carcomido em algum canto, que nem foi no filme, foi diferente. Ele voltou bem seguro de si e ali para Bem poder seguro contar de a si. versão dele. E aí eu vou ficar com 8 vitaminas também para essa segunda temporada. Seguro de si significa que ele voltou assim sem medo de mostrar quem ele é. Mas ele nunca teve medo, não. Lestat é top. Mas no filme ele tá todo carcomido, todo assim, todo moído, assim, tipo, Mas é diferente. tô doente, tô morrendo, quem vai cuidar de mim? Nesse não, ele mostrou realmente quem ele é, entendeu? Entendi. Bom, Meu eu gostei pai. dessa temporada, mas eu prefiro a primeira ainda. Eu acho que essa segunda, alguns momentos o Armand, ele é um personagem que não é gostável, então me irritava o Armand. Exato, Então, também. eu peguei ranço dele. Então eu queria Uhum. ver nessa temporada. Lestat chegando e causando, destruindo, colocando ordem no negócio. Só recebi o Exato. Lestat no finalzinho chorando sangue. Então eu queria mais do Lestat. Por Eu isso que eu queria também. mais. Eu esperava que ia ser uma outra coisa, mas eles foram fiel ao livro, então ok. Mas Uhum. eu queria mais do Lestat e menos do Armand. Mas o Armand, o ator é bem, porque ele deixou a gente com raiva dele. Ele é bom, deixou a gente com Deixou. raiva dele. Ranço. Então eu dou 7 vitaminas pra segunda temporada, mas ainda é muito boa. É muito boa, sim. Eu gosto das 2 temporadas. Não tenho nenhuma preferida. Eu acho que as 2 são muito legais. Quero ver como que vai ser o desenvolvimento da terceira, com essa questão do Lestat guitarrista. Eu nunca não li o segundo livro, então não sei. Quero mais Agora vai ser uma vampiros surpresa. sanguinários. Quero mais Agora vai ser vampiros uma sanguinários e surpresa. assassinos. Bom, Tipo e se Blade. você gosta de vampiros, compartilhe esse episódio com todo mundo que gosta da temática. Se você gosta do livro, gosta da série, gosta do filme, compartilha também. Não se esqueça de Vampiro de deixar o seu verdade. like. Sim. Não se esqueça de deixar o seu like, assim, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E a gente Isso volta aí. em breve com um novo episódio de podcast para vocês. É isso aí, Uhul. galera. Tchau. Tchau.